Você sabe mesmo ler? Neste microbook, Ana Gonzalez, especialista em literatura analítico-reflexiva, passa por cima das obviedades rasas e nos traz um impressionante modo de enxergar a leitura. A seguir, nossa autora nos mostra que a leitura, atividade complexa e de caráter mental, exige muitos cuidados para ser de boa qualidade e para que a tarefa não seja em vão. Se interessou? Então venha conosco descobrir como se preparar para extrair o máximo de suas atividades de pesquisa e de estudo. Boa leitura! O cenário externo. Reclamações habituais falam de dificuldades de concentração e de necessidade de técnicas de memorização. Nada mais justo para pessoas que precisam ler muito em pouco tempo. Porém, nem mesmo há preocupação com o preparo da leitura. Vários aspectos concorrem nesse sentido, desde o arranjo do espaço e a postura física adequada até a boa iluminação, ainda que tudo isso pareça estranho à primeira vista. Por exemplo, para um corpo cansado, um relaxamento de 10 ou 15 minutos antes de se sentar para estudar pode fazer muita diferença. Essa preparação, como um pequeno ritual, pode auxiliar a apreensão cognitiva. Construa um cenário que colabore para o estado de atenção necessário ao trabalho mental. Isso é fundamental para quem quer e precisa levar a leitura a sério. De fato, ler uma revista na sala de espera de um consultório dentário ou médico, distraidamente, não requer estas delicadezas, não é mesmo? Outro cenário, o interno. Na verdade, a leitura começa dentro. Além do cenário externo, há o interno, que também necessita de atenção e que é um pouco mais difícil de ser percebido. Essa dificuldade acontece porque os esquemas emocionais nem sempre são observados, embora nos acompanhem todo o tempo. Cansaço físico, estresse de sexta-feira, briga em relacionamento, sabe aquela ansiedade, aquela preocupação com a conta que tem que ser paga, o recebimento de dinheiro que não aconteceu? Tais preocupações, emoções cotidianas, devem ser neutralizadas para que a ação de se sentar para a leitura não seja inútil. Exercícios de respiração e pequenos alongamentos podem ser positivos na construção da continência corporal necessária ao trabalho cognitivo, porque podem ser eficientes para a neutralização do campo emocional. Você deve observar a afetação do campo de atenção proveniente de tais variações físicas ou emocionais, externas ou internas. Você está confortável? Em um lugar agradável? Sente-se bem internamente? Então vamos adiante. Quando começa a leitura? Lê do engano pensarmos que a leitura começa quando focalizamos os olhos nas palavras de uma página qualquer. Ela inicia antes e ultrapassa o momento de sua realização. Como e por que isso ocorre? O bom leitor, em geral, tem um desejo a ser cumprido, sabe o que vai procurar. Ao longo da leitura, se ele estiver realmente envolvido, saberá discriminar se houve uma frustração de expectativas ou a sua efetivação. Identificar a intencionalidade da leitura de determinado texto, ou seja, ter claros os objetivos dessa tarefa e levantadas algumas hipóteses, são importantes passos para que o leitor tenha antecipada a compreensão das ideias que ele espera encontrar. Neste momento, já podemos dizer que se iniciou a leitura. Por outro lado, os resultados dessa atividade continuam após o tempo de sua execução. As informações que são acrescentadas a cada nova leitura ficam disponíveis no campo da memória e podem ser usadas na formação da rede de ideias que compõem nosso arquivo pessoal. De maneira dinâmica, espelhando o desenho de sinapses cerebrais se conectando, os dados coletados em cada nova leitura se ligarão a outros, de tal modo que um capítulo de livro ou uma reportagem jornalística pode fazer diferença em nossa história de leitores. E como se faz essa apreensão de conteúdos de texto? Com certeza, ela se faz de maneira muito mais elaborada do que parece à primeira vista, e parte de uma espécie delicada de diálogo. Um diálogo pouco convencional. A mais importante chave de um leitor consciente e bem informado é a percepção de que sua tarefa é de interlocução. Por essa característica, o ato de leitura é uma tarefa ativa
em que você se coloca em postura de contato com um texto que, por sua vez, expressa a intencionalidade de um autor. Tal contato deve ser neutro e ausente de nossos particulares pensamentos. Infelizmente, é muito comum que os indivíduos interpretem as ideias de um texto misturando-as às suas próprias opiniões. Entretanto, a discriminação entre umas e outras é de fundamental importância para que a leitura seja crítica e reflexiva. Sair do estado de ânimo opinativo e procurar uma visão mais clara é o trabalho a ser feito. As ideias estão vinculadas inexoravelmente às palavras escolhidas pelo autor. É necessário que se desenvolva a observação da materialidade linguística do texto. Esse material linguístico é útil por ser doador de pistas para o leitor. E é com esse corpo verbal que você deve elaborar seu diálogo, que deve ser cuidadoso, visto que é nesse objeto que se encontram as marcas das intenções do autor. Tais marcas são recursos importantes para que se evite a interferência do repertório das nossas ideias. Como você pode perceber, o relacionamento de um leitor e seu objeto, o texto, também apresenta questões que requerem cuidados delicados. Todo relacionamento é assim, não é mesmo? O texto, enfim. Você sabe o que é um texto? Para uma postura operativa, será útil que conte com algumas informações a respeito desse objeto com o qual vai entrar em contato. As frases que o compõem estão ligadas por um centro organizador. Seu significado depende de um todo maior com o qual elas se relacionam e que é o motivo pelo qual surgiram. A intenção de um autor comanda a realização desse todo maior. Ao escrevê-las, ele tinha um contexto de referência, que é essa intenção essencial, do qual não se distanciou sob pena de deixar seu trabalho sem significado. Ao compor os dados que tinha em mente em torno de uma organização, ele desenhou uma unidade textual e linguística. É isso. O texto apresenta uma unidade que é, antes de tudo, de sentido em relação a uma intenção comunicativa. Quem se lembra do título? Nem nos damos conta de sua presença, passando ele então despercebido. Prontamente nos encaminhamos ao texto propriamente dito, pois é ele que importa, certo? Errado. O título, em princípio, já encaminha o leitor para os conteúdos que ele deve encontrar no texto. Pode ser óbvio que ele anuncie o que vai se desenrolar. Tal obviedade, entretanto, pode ser argumento que justifica a nossa distração. Devemos tê-lo sempre em mente quando lemos. É como um farol, um direcionamento com que o autor presenteia o leitor. Os autores, em geral, tomam cuidado ao escolhê-los. Seria bom que você pudesse também ser cuidadoso em não os esquecer durante sua leitura. A vizinhança amiga. Ainda que a organização interna de um texto lhe forneça integridade significativa, ele não está isolado em si mesmo. Ele também faz parte de um todo maior que pode ser chamado contexto. Na verdade, a palavra contexto requer um pouco de nossa atenção por propiciar uma diversidade de significados. Enquanto alguns teóricos a utilizam para identificar elementos extralinguísticos, outros a empregam com um sentido prioritariamente linguístico. É o caráter flexível das palavras, aspecto interessante de sua natureza pródiga, que explica essa variedade de possibilidades de emprego da palavra contexto. E as teorias correm atrás dessa flexibilidade, e nós atrás das teorias. Assim podemos identificar vários níveis de contexto. O primeiro, muito amplo, externo ao texto, de onde ele foi extraído. Qual é a fonte? Assim, há uma diferença se ele tiver sido retirado de um capítulo de livro ou se faz parte de um jornal. Tal fonte nos traz informações que não podemos desprezar. As intenções de cada texto são adequadas a cada uma delas. Por outro lado, ainda dentro desta concepção de elementos extralinguísticos, podemos entender também que qualquer texto faz parte de um quadro mais amplo de informações, que se constitui como um repertório cultural da sociedade e também pessoal do leitor. Por último, temos o nível linguístico propriamente dito, formado por aspectos formais e internos ao texto. Para o leitor, é importante conhecer essa representação múltipla que o texto nos oferece, para poder avaliar o que ele diz de forma mais completa. Você começará a observar os textos de forma diferente depois destas informações.
A linguagem e os discursos. Os textos estão no meio de nós, o tempo todo na experiência cotidiana. Além daqueles que estudamos, deparamos com muitos outros permeando as circunstâncias sociais. O receituário médico, a receita culinária, a mensagem de internet, o relatório do departamento, o artigo jornalístico e etc. A linguagem, capacidade humana por excelência, tem sido percebida de várias maneiras ao longo do tempo, como representação ou espelho do mundo e do pensamento, como instrumento ou ferramenta de comunicação e, de acordo com as últimas teorias linguísticas, como a forma e o lugar de ação ou interação. A linguagem verbal, tão naturalmente elaborada nas situações diárias, nos acompanha desde o nascimento. Entretanto, para nos comunicarmos adequadamente, não basta sabermos a gramática desse conhecimento espontâneo que temos da nossa língua. Temos também que perceber quem é o nosso interlocutor, entender a situação em que estamos agindo dentro de um determinado contexto, para que a linguagem verbal exerça a sua função. Com a prática constante da leitura, essa adaptação de nível linguístico será realizada mais ou menos naturalmente, mais ou menos conscientemente. Ela leva em conta os aspectos contextuais da comunicação entre específicos interlocutores. O mundo dos textos. Os textos carregam discursos típicos a seus produtores e são condicionados a fatores históricos e sociais. São, por isso, tão variados quanto essas condições culturais em que são gerados. São característicos de toda a sociedade letrada, como a nossa, em que os textos se multiplicam. Eles formam um mundo em que todas as pessoas precisam saber como transitar. Você sabe como essa multiplicidade de textos é criada ou inventada? Ela é proveniente de necessidades cotidianas, de organização dos espaços sociais, de comunicação de informações de cunho prático, burocrático ou legal. A crescente complexidade de nossa sociedade talvez seja uma das razões para explicar a multiplicação de tipos de texto que permeiam os variados campos sociais, desde a nossa casa até os espaços públicos. Nas esferas de atividades sociais, encontramos variados discursos, como, por exemplo, o religioso, o doméstico, o legal. Assim, de cada um deles conhecemos textos, como, por exemplo, a Bíblia, o Alcorão, a oração e o sermão do padre. E em casa, temos o orçamento do eletricista, a lista de compras, a receita culinária e o bilhete para o filho. Você já teve possivelmente que escrever um requerimento ou um relatório, que são textos de cunho legal. Percebemos que os primeiros apresentam uma elaboração mais sofisticada, enquanto os referentes ao ambiente doméstico se caracterizam por informalidade e espontaneidade. Os legais são formas fixadas por regras que podem mudar com o tempo, mas com menos flexibilidade. Todos esses textos, por apresentarem finalidades específicas de comunicação, devem estar dentro do conhecimento das pessoas que participam da sociedade, sob pena de elas não se incluírem nas atividades sociais e legais. O trânsito nos espaços sociais e culturais vai permitindo e até exigindo que tais textos surjam, visto que eles têm alguma função organizadora nesses espaços. No decorrer do tempo, eles se transformam de acordo com as mudanças na sociedade. Assim, um discurso de um padre nos dias de hoje apresenta características diferentes daquelas de um século atrás. O texto jornalístico também tem sofrido adaptações desde que a internet surgiu na sociedade contemporânea, passando por mudanças em sua função de informante. O currículo vitae tem se transformado de acordo com as necessidades das empresas e as formas que o emprego tem tomado na contemporaneidade. Então, todas essas mudanças aconteceram por razões espontâneas, vindas de situações sociais e culturais, sempre a serviço de uma boa comunicação. Outros níveis. Seria bom se pudéssemos ter, após a primeira leitura de um texto, uma noção clara de seu conteúdo junto à capacidade de fazer uma síntese de suas ideias. Porém, isso nem sempre é possível. Reclamação muito frequente entre os leitores é a urgência de entendimento do texto. Como rapidamente ter a compreensão de suas ideias? Porque nem sempre ela ocorre à primeira leitura. Na verdade, o que acontece?
A primeira leitura de um texto é de contato. Uma segunda leitura, com certeza, reafirmará ou não algumas de nossas ideias a respeito dele e nos dará uma noção mais acertada de seu conteúdo, com menos perigos de subjetividade e mais segurança. Entre a primeira e a segunda, há um assentamento cognitivo, um amadurecimento do texto, que será mais ou menos necessário de acordo com a natureza do conteúdo, um tempo de digestão. Essa passagem da primeira para uma segunda leitura colabora para a passagem a níveis mais profundos do texto. As camadas do texto. Uma certa geologia. Há diferentes níveis na estrutura de um texto, como num relevo geográfico, uma disposição em camadas, uma certa geologia, um relevo que as palavras vão desenhando no branco da página. O que é uma página em branco, senão um vazio imensurável? As palavras se arriscam nele. Com elas, esse vazio deixa de existir. Temos, então, altos e baixos, reentrâncias e alturas. As palavras vão dispondo significados e sinais de pontuação que, ao ler, vamos organizando mentalmente. Para você melhor aproveitar os sinais dessa geografia, precisa perceber os sinais que a constituem, como uma espécie de dados de topografia. Na verdade, há muitos níveis nesse relevo entre os quais nós andamos e nos perdemos, se não soubermos nos guiar por entre as palavras, pontuação, frases e parágrafos. O leitor atento não deve se perder no primeiro plano e busca sempre atingir outros mais profundos, visto que neles se instala a síntese do texto. A autora Angela Kleiman indica 2 planos nos textos, o superficial e o profundo. Segundo ela, no primeiro plano, o da estrutura superficial, afloram os significados mais concretos e diversificados. É neste nível que encontramos as informações que recheiam o texto a serviço da mais completa maneira de comunicar os conteúdos. No segundo plano, o da estrutura profunda, ocorrem os significados mais abstratos e mais simples, que resumem as ideias do autor. A identificação dessa diferença de níveis se faz às vezes mais facilmente, outras nem tanto. Em geral, a prática de 2 leituras de um mesmo texto mostra como esses 2 planos funcionam. Depois de um primeiro contato com o texto, nem sempre conseguimos apreender suas ideias de forma completa. É o segundo que vai nos dar com segurança a sequência das ideias. A passagem de um ao outro significa um esforço de abstração necessário para a percepção das ideias importantes do texto. Estratégias para a travessia. Dentre outros recursos para fazer a travessia desse relevo, para abordar os textos e conseguir atingir suas camadas mais profundas de significados, as ideias principais que o compõem, dispomos de algumas estratégias. Podemos fazer resumos, sublinhar partes dos textos, o exercício de dividir em partes ou até fazer paráfrase. Todas essas são tarefas utilitárias importantes. Essa estratégia de leitura chama-se metacognitiva e consta de operações regulares que desenvolvemos para abordar o texto. Você tem controle consciente delas. Servem para avaliarmos constantemente a compreensão, para determinarmos objetivos para a leitura e organizarmos nosso movimento em relação ao texto. Tais aspectos nos capacitam um controle que se deve exercer no ato de leitura. Você já deve ter elaborado algumas e inventado outras ao longo da sua história de leitor. Por sua vez, as estratégias cognitivas são operações inconscientes das quais não conhecemos o funcionamento. Não podemos controlá-las conscientemente. Já fazem parte de nossos recursos e, na verdade, são provenientes da época de nossa alfabetização e juntam-se à gramática implícita, adquirida com a fala. É nessa fase de aprendizagem de fala e de primeiras letras que se fundam as raízes de nossa percepção linguística, e se ela não foi muito adequada, percebemos os efeitos de sua falta quando precisamos ler muito ou redigir textos. Mas há a possibilidade de se rever essa competência, com treino e informações, em outros momentos da vida. Este pode ser um objetivo indireto de nosso trabalho com leitura de qualidade. Também fazem parte da construção dessa competência linguística a nossa história de leitura, o quanto lemos, as características da cultura nos ambientes familiares, sociais e profissionais que temos frequentado.
Todas essas experiências poderão concorrer positivamente ou não para a nossa habilidade de leitura atual. Podem ter funcionado positivamente enquanto possibilitam a alimentação de nosso repertório de ideias. Também podem ter nos emprestado modelos linguísticos que são aprendidos e, assim, emprestam corpo à nossa percepção de linguagem escrita. Os blocos de palavras. Ao lermos, as palavras vão sendo estocadas em uma memória de trabalho, com o movimento dos olhos que as organizam. Elas vão formando um material significativo que será reconhecido em blocos, segundo a nossa capacidade linguística. Dá-se o nome de fatiamento a esse arranjo de palavras em blocos. Você se lembra das noções sintáticas de sujeito, predicado e complementos direto e indireto? É desse nível da estrutura da língua que esse arranjo trata. Tais noções gramaticais referem-se a blocos de palavras, também chamadas unidades sintáticas. Pode acontecer que não reconheçamos com facilidade esse nível linguístico que forma o texto. Podemos ter perdido as noções gramaticais a que ele se refere, e isso não tem muita importância neste momento. O pior é não termos mais a noção de que os blocos de palavras refletem a concatenação das ideias de seu autor e a expressão da carga semântica de seu pensamento. Sem deixar de reconhecer o imenso valor dos conhecimentos gramaticais, tentamos abrir novas possibilidades de contato do leitor com a língua portuguesa, para além dos traumas escolares. Assim, por ser eminentemente cognitiva, a tarefa de identificação desse fatiamento sintático deve se basear na compreensão das ideias que, em princípio, ele carrega. No momento da leitura, os blocos de palavras selecionados pelo leitor com o movimento dos olhos, que não é linear e percorre grupos de palavras, às vezes, pode coincidir com o que se denomina sintagma, de acordo com as teorias linguísticas atuais. Todavia, essa estruturação não é de modo algum imutável, pois o leitor pode se dar liberdade na construção do sentido do texto e elaborar estratégias de separação desses blocos de forma pessoal. Coesão e coerência. Um texto coeso apresenta frases e parágrafos encadeados linguisticamente em relação ao sentido que desenvolvem. A coesão ocorre no nível linear de expressão de um texto, em um nível linguístico e gramatical, com a função de estabelecer a relação entre as partes que o compõem. Há uma série de recursos que têm essa função, entre as frases e parágrafos, tais como os pronomes, palavras denotativas e palavras sinônimas dentro de um texto. As maneiras de se expressar vão criando esses mecanismos de relação entre as partes de um texto. Embora ocorra mais no nível superficial, o mecanismo de coesão também se liga, de alguma maneira, ao nível semântico. Sendo assim, a coesão e a coerência são fatores de ordenação capazes de nos indicar se o autor pôde tornar seu texto adequado e eficiente em relação a seus objetivos. Um texto necessita da cooperação desses diversos níveis de resolução para que ele não pareça uma colcha de retalhos, mas sim um sistema organizado, instrumento de intermediação social. Você saberá compor melhor sua função como leitor se tiver a percepção dessa construção de níveis, de significados e de relevos que configuram a rede de palavras no texto. A folha de registro. A folha de registro contém a anotação das ideias principais de um texto em forma de tópicos, esquemas, chaves ou outras maneiras pessoais e criativas de marcação. Os pontos mais importantes do texto que precisarem de atenção estarão registrados e possivelmente incorporados, ou seja, memorizados. Você já deve ter feito muitos deles com outros nomes. O resultado desse trabalho nem sempre é resumo, porque normalmente não se organizam seus tópicos em um texto ordenado. Pode apresentar vários nomes, como esquema das ideias ou síntese. O nome, porém, não importa, mas o exercício é muito importante, uma vez que ele ajuda em muitos aspectos, inclusive na memorização dos conteúdos. A forma desse registro apresentará os traços de estilo de cada leitor, de acordo com preferências pessoais e necessidades particulares. Isso significa que haverá mais frases estruturadas ou mais setas e desenhos dependendo de cada um, ou então de cada disciplina estudada e de suas peculiaridades.
O importante é você descobrir formas eficientes de realizar este registro de ideias. É importante também que você descubra qual é o seu estilo. Para se fazer um bom registro das ideias principais, você vai ter que se comprometer com a leitura. Além de tudo isso, ela poderá ganhar ritmo e velocidade. E a partir daí, claro, ganhará também qualidade. Treine. Releia sua folha de registro. Veja como você organizou as ideias, enquanto compreendeu a sua sequência. Lembre-se de que a leitura é sempre um trabalho de construção de sentidos. O diário de bordo. A criação de um diário de bordo é uma ferramenta excelente para quem se prepara para prestar um concurso ou um vestibular. Trata-se de um quadro em que você deve enumerar os tópicos a serem estudados, extraídos de um conjunto de conteúdos, como o índice de livro ou edital de concurso. A sugestão é que se faça o desenho dos capítulos em colunas. Haverá nessa folha a totalidade dos assuntos a serem estudados e ela funcionará como uma central de informações. Por exemplo, haverá uma marcação de conteúdos já estudados e os que não ficaram suficientemente claros para a futura complementação da tarefa. Outro aspecto dessa técnica é a visualização dos tópicos a serem estudados, que ganham transparência por representarem uma espécie de memorando do seu conjunto. Assim, ficará mais claro em que ponto do trabalho você se encontra. Como em um mapa, você se localizará no caminho que está percorrendo. Caso se depare com uma dificuldade, você pode anotar o ponto de parada e ir para outro capítulo ou disciplina. Ao voltar, haverá mais clareza em relação aos itens que apresentaram facilidade ou dificuldade. Para que essa estratégia funcione de verdade, é fundamental que você reconheça a grande diferença existente entre decorar e aprender. A aprendizagem requer que você ultrapasse o nível de decoração dos conteúdos, utilizando sua memória de maneira diferenciada e contribuindo para a construção do conhecimento a partir de uma rede de informações. A elaboração do diário de bordo ajuda a memorização e colabora para a verdadeira aprendizagem desses conteúdos. Notas finais. Diante de todos nós, há um mundo cheio de textos para serem lidos e interpretados. E as condições para acessar esse mundo estão em suas mãos, caso você queira ser participante desta festa de sinais e de formas simbólicas. Ele espera participação, e o nosso mundo particular, espera por essa ampliação. Que a sua história de leitura, que se atualiza a cada nova página lida, possa abrir-se a novos capítulos. E que este microbook possa ser finalizado contando com a construção de sentido que você possa realizar. Sua leitura o faz vivo. Seu significado depende de sua leitura. Que a experiência da leitura deste texto tenha dado seus frutos. Que ela também tenha plantado outras sementes.